Um elogio também que é bacana, é bem-vindo. Minha gente, uma jovem grávida de 22 anos, vocês viram isso? Morreu junto com o bebê durante o trabalho de parto na maternidade Albert Sabin, aqui em Salvador. Os parentes da jovem denunciam que houve negligência médica no caso. Lorena Dias, vamos para lá com ela, já brilhando com muito talento no telão do Bom Dia Bahia. Ela se prepara, ela se produz para levar você a informação, seja boa ou ruim. O importante é você ficar informado do que está acontecendo com credibilidade e respeito. Ô Lorena, que caso terrível, mais um envolvendo a mesma maternidade. Bom dia para você. Isso mesmo, Casemiro. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Infelizmente, começando a semana relatando mais um caso, né? Recentemente a gente falou de um caso parecido, onde um bebezinho também acabou vindo a óbito e dessa vez mãe e filha acabaram não resistindo, né? Kevin, a mãe de 22 anos, ela já foi enterrada. A bebezinha, a Laura Valentina, ela permanece aqui no Instituto Médico Legal, onde a gente está nesse momento para conversar com o Jefferson, o pai da pequena Laura Valentina, que acompanhou todo o processo da gravidez, né, Jefferson? Inclusive, o que você relatou para a nossa produção, de que Kevin, ela já tinha recebido a indicação de que por ser hipertensa e também por causa do tamanho da bebê, que o parto ele deveria ser uma cesárea. Só que quando vocês chegaram na maternidade na sexta-feira, não foi isso que aconteceu. O que é que aconteceu? Bom dia. A médica que estava acompanhando ela no pré-natal, inclusive deu 7 dias de atestado médico para ela, porque ela não estava aguentando. Depois deu mais 7 e por último deu mais 7, até o dia do internamento dela para fazer a cesariana. Chegando lá, a médica plantonista que estava no local na hora, induziu o parto e ficaram do dia 27 até o dia 29, foi o dia do falecimento dela, forçando o parto natural. Mas a criança estava com batimento fraco e ela foi fazer a cesariana às pressas. E aí veio diagnosticar que a menina estava com o cordão umbilical rodado no pescoço e aí veio a falecer. E mais tarde, quando a mãe já estava se recobrando, né, de si, da anestesia, ela veio passar mal por diversas vezes e veio a óbito também, ela não aguentou. Uma situação que para vocês, Jefferson, poderia ter sido evitada se tivesse seguido o protocolo que estava organizado desde o pré-natal, inclusive nessa própria maternidade, né? Ela era acompanhada por essa maternidade. Com certeza ela era acompanhada por essa maternidade e a gente foi ciente que ela iria fazer a cesariana, que ia voltar com a menina logo. Até ela ficou mais feliz porque um problema de saúde que ela tinha, ela tem pressão alta desde 17 anos, ela não ia aguentar o parto natural, que ia fazer a cesariana, estava feliz com causa disso. Mas foi o que não aconteceu, né? E aí eu levei minha esposa para ter uma criança e aí acabei trazendo 2 cadáveres para casa. Uma situação muito difícil, Casé. E o que mais causa revolta é que esse não é um caso isolado, né? A gente teve um caso há pouco mais de um mês, né? Uma família denunciou a maternidade por violência obstétrica após um bebê morrer durante o parto. A mãe da criança, ela sobreviveu, né? Liliane Ribeiro, ela chegou a relatar toda a violência que ela passou na maternidade, incluindo aí isso que Jefferson falou, né, de tentar induzir a gravidez, um parto normal, sendo que a indicação era por uma cesárea. A Secretaria da Saúde do Estado, né, ela emitiu uma nota para a gente informando que a diretoria da maternidade Albert Sabin manifesta profunda consternação diante dos óbitos e a unidade esclarece que a gestante teria sido admitida na unidade conforme todos os protocolos indicados. Foi essa a sensação que você teve, Jefferson, não. De que todos os protocolos foram seguidos ali? Não foi essa sensação que eu tive. Inclusive a administração não veio em momento nenhum confortar a família nem falar com a família. A administração quer saber do pátio do estacionamento, quem está estacionando o carro, se é visitante, se é funcionário, e não quer saber de ninguém que está lá dentro. Quem cuida bem das pessoas que estão lá dentro são os enfermeiros, são as pessoas que estão lá dentro. Infelizmente, essa médica, ela teve essa atitude errada e a família toda clama por justiça, porque não é o primeiro caso. Teve essa menina que teve o caso recente também, moradora de lá também. Com a mesma médica?
teve outras meninas que entraram em contato, informando que teve situação parecida, que quase falecia por causa disso, que quase perdia o bebê por causa disso. Isso aqui é uma situação corriqueira que está acontecendo aqui com a maternidade, que tem que se tomar uma providência urgente. Eu peço ao governador do estado, encarecidamente, que tenha atenção com aquela maternidade, porque Cajazeiras é uma cidade dentro de Salvador, e a gente precisa de um atendimento de responsabilidade, precisa de um atendimento digno, a gente precisa de um atendimento que trate a pessoa com humanidade, para que venha nascer mais criança lá naquela maternidade. Tanto o caso de Kevin quanto o caso de Liliane, esse outro caso que a gente citou, né, que a mãe sobreviveu, mas o bebezinho infelizmente não resistiu. Jefferson está relatando que é uma pessoa conhecida, né, da mesma região, mas Casemiro pergunta se você sabe se foi a mesma médica que teve ali a mesma orientação ou se foi apenas a mesma maternidade. Eu não sei, que não quiseram informar se era a mesma médica que passou por essa situação, não quiseram me informar. Procurei a todo momento, querendo saber que era médica, mas ninguém quis me dizer. Disse que a médica plantonista já tinha ido para casa e quem estava lá no setor na hora do falecimento da minha esposa não foi quem fez o parto. Ou seja, você não foi informado nem o nome da médica que fez todo esse atendimento? Nem o nome da médica. Em momento nenhum, eu pedi informação e sempre me enrolando. Inclusive, encaminharam a gente para o SVO, informando que seria investigado a causa da morte e se teve negligência médica, coisa e tal. E quando a gente chegou aqui, não foi nada disso, porque o SVO não faz isso. Quem faz isso aí é o Nina. E aí a gente teve que fazer toda a parte burocrática, ir para a delegacia, para abrir ocorrência. Toda a parte burocrática a gente tem que fazer às pressas para que pudesse enterrar o mais rápido possível. A esposa de Jefferson, Kevin, de apenas 22 anos, ela foi enterrada, né, no final de semana, mas a bebezinha Laura Valentina permanece aqui no Instituto Médico Legal. O Jefferson estava me dizendo que está vindo aqui também com todos os documentos, Casé, para tentar a liberação, né, do corpinho, para também ter esse momento de despedida, algo que você não imaginava que teria nesse momento, né, Jefferson? Estava a casa toda organizada, pronta para receber ela. Com certeza a casa estava toda organizada, a gente fez dívida, se endividou e tudo, mas em foco da criança, para ter tudo, dar tudo do melhor. E aí o que aconteceu é o que está passando ainda. É sua primeira filha? Não, era a primeira filha de Kevin. Então, muito aguardada, muito desejada. Muito, muito aguardada e desejada, não só por Kevin, como toda a família dela. A mãe, a avó, os avós. E aí ter que passar por esse momento. Eu já desejei a ele, Casemiro, meus sentimentos, né? Porque eu imagino tanto que é difícil para esse pai estar aqui nesse momento. Eu até me emociono, né? De imaginar essa situação, né? De levar a sua esposa para a maternidade, onde ela foi acompanhada durante todo o pré-natal, né? Já sabia, como ele acabou de relatar aqui pra gente. Kevin, ela tem tinha hipertensão, né? Diagnosticada desde os 17 anos. Aos 22, agora grávida, ela recebeu toda a orientação. Olha só, por causa da hipertensão e por causa do tamanho do bebê, a indicação é por uma cesariana, né? Não vai dar para ser o parto normal. E quando ela chega para fazer o parto, né? Na maternidade, onde ela foi acompanhada durante todo o pré-natal, de repente a médica plantonista dá aí uma orientação diferente que leva ao sofrimento fetal, né? Como o Jefferson falou, né? O cordão umbilical estava ali em volta do pescoço, o bebê acabou sofrendo. Quando o parto aconteceu, Laura Valentina já estava sem vida. Logo depois, Kevin vem a óbito. Infelizmente, Jefferson, que queria estar em casa agora, cuidando da bebezinha dele, né? Cuidando da esposa dele, infelizmente está aqui agora no Instituto Médico Legal, e a gente reforça que, infelizmente, esse não é o primeiro caso nessa maternidade. Albert Sabin, como ele disse, Cajazeiras é um mundo, é como se fosse outra cidade, precisa muito de uma maternidade em que as mães, as famílias possam confiar. E há pouco mais de um mês, um caso de uma pessoa, inclusive conhecida dessa família, a mãe Liliane, ela sobreviveu, mas o bebezinho dela, infelizmente, não resistiu. Então a gente reforça
reforça, a CASé chama a atenção mais uma vez para que a Secretaria de Saúde possa tentar identificar qual é o problema. A gente não tem como saber se foi a mesma médica, mas é a mesma maternidade. Então, é um fator que a gente não pode ignorar. Então, você, inclusive, Jefferson, estava falando que a gente citou aqui o caso de Liliane, tem o caso da sua esposa, mas você ouviu outros casos de negligência nessa mesma maternidade. Com certeza, tem outros casos, inclusive casos de lá da região mesmo, de onde eu moro, que tem reportagem que forçaram o parto. Depois, quando viu que não teve abertura e o pai, né, estava lá na hora, pôde reclamar e o pessoal fez a cesariana e nasceu a criança normal, mas podia essa criança ter vindo a óbito também, né? E outras pessoas entraram em contato depois que soube da reportagem, outras pessoas entraram em contato, avisando que sofreu a mesma situação. Ou seja, não é um caso isolado, quer dizer, a gente reforça aí esse pedido por mais atenção, por identificar onde está esse problema para que outros pais e mães não passem pelo que essa família passou. Infelizmente, essa história terminando aqui no Instituto Médico Legal. É com você aí do estúdio. Obrigado, Lorena. Dá um abraço nele aí, toda a força. Imagina a dor que ele está sentindo depois de levar a mulher para ter a filhinha com o quarto arrumadinho, com tudo pronto, e de repente os dois vão embora dessa maneira por falta de respeito dessa maternidade. A verdade é essa. Não foi o primeiro caso que aconteceu na Albert Sabin. Eu exijo aqui que a maternidade se pronuncie de maneira transparente. A verdade é essa, com transparência, sem lero-lero, sem nota rebuscada, sem dizer a verdade. Primeiro tem que ter isso, a hombridade, o respeito pelo paciente. Ele diz que nenhum tipo de ação foi feita por parte da maternidade, nenhum tipo de afeto foi dado a ele. Isso era o mínimo. E segundo, vamos dar uma olhada nisso aí, porque essa maternidade tem alguma coisa de muito podre no ar. A verdade é essa. Mais um caso na Albert Sabin. Mais uma criança morta, e dessa vez criança e mãe mortas. Lembrando que essa coisa de médico e maternidade, no caso dessa aí e de outras também, mudam-se os médicos o tempo todo, né? Começa acompanhado por um médico, depois vai para outro. Agora tem que saber de que maneira está acontecendo casos terríveis como esse aí. Meu amigo, um forte abraço. Imagina a sua dor, tá batendo aqui também. Imagina a sua dor, tá? E não esmoreça, como se fala, não abaixe sua cabeça, não. Siga em frente, joga um processo na área. A verdade é essa. Obrigado, Lorena. Qualquer momento a gente volta. Obrigado a vocês pela companhia também aqui no YouTube. A gente inaugura hoje Bom Dia Bahia no YouTube. Muita gente mandou